Que bênção. Então, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, que também está aqui ao nosso lado, aqui no nosso meio, agradecemos, Pai, por sua fidelidade, por sua bondade, por ser o Deus que é, o nosso Pai, que possamos, Senhor, mais uma vez, ler este livro escrito por nosso irmão Lucas, inspirado por seu Espírito, que nos fala que nossos irmãos fizeram no passado e como o Senhor estava atuando na vida deles. Que possamos também, Senhor, servir ao Senhor com alegria, com dedicação e saber que nunca estamos sozinhos. Nos guie sempre e que possamos ser seus servos, suas servas, seus instrumentos neste mundo, Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje estamos em Atos capítulo 21 e estava pensando sobre capítulo 20, aquela cena quando Paulo estava se despedindo dos irmãos de Éfeso, ia pegar o navio e tinha aquela cena lá na hora de embarcar. Foi uma cena de quê? Como se descreve essa cena? No final do capítulo 20. Emocionante, despedida, ficou todo mundo emocionado. Exatamente. E então eu vi aqui que é como uma boa história, né? Uma boa novela, um bom filme, que aí já está plantando a semente daquilo que vai acontecer mesmo. Aqui no capítulo 21 a mesma coisa, e 22, até que tudo que todo mundo está sentindo vai se realizar. Mas vamos lá, então. Outra coisa também, vamos ler esse iniciozinho, e daí vamos para ver o mapa outra vez, que para estudar Atos tem que ter mapa. Lininha, poderia ler? Capítulo 21, do 1 ao 6, 1 a meia dúzia. Posso. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes, e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. Depois de avisarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Obrigado. Então, aqui mais uma vez, né? Tem gente falando para Paulo, não vá a Jerusalém, né? Não tem coisa boa para você em Jerusalém. Mas nem por isso ele desistiu. Ele foi em frente. E aqui no versículo 5, me faz lembrar de um estudo que temos sobre oração. E nesse estudo faz algumas perguntas sobre aonde podemos orar e qual deve ser a nossa postura, ou qual pode ser a nossa postura na hora de oração. E aqui temos 2 exemplos. Um lugar que você pode orar é na versículo 5. Onde você pode orar? Na praia. Pode orar na praia. Como pode orar no quarto ou na sala, né? Aonde estiver. Onde você estiver, né? No ônibus, você também pode orar. Às vezes vou no ônibus andando de cabeça baixa ali, meus pensamentos, orando que Deus o livramento, que a gente sabe a cidade como ele está. Eu ali o tempo todo orando por mim, por todos que estão ali, assim, calados no meu canto lá, mas o meu pensamento é oração. Amém. Como também podemos orar sentados, em pé, ou como aqui, ajoelhados.
né? São várias maneiras e lugares Para o, que podemos para o orar. nosso Deus, eu acho que a melhor posição é de joelho para ele, eu acho. Só que às vezes eu não posso, porque nem o joelho não dá muito certo, mas eu acho que ele merece a gente estar de joelho sempre. Certamente, certas posições nos ajudam a lembrarmos quem ele é e quem nós somos, né? Que ele é... Hora boa também para a gente orar quando a gente vai dirigindo. Sim, Porque aí com vai se certeza. concentrando e vai pedindo a Deus por tudo para não acontecer nada com a gente, né? É, Principalmente no lugar desse aqui. também para a gente tratar todo mundo bem, né? Com certeza. Porque às vezes a gente se toma cada um nesse trânsito por aí também, que às vezes a gente tem que engolir tudo caladinho, porque é feio, é ruim, viu? É isso, entregar tudo a Deus, entregar tudo a Deus. Então, vamos ver aqui nosso mapa. Cadê? Eu não conhecia muito bem essa Bíblia de aplicação pessoal, mas tenho usado para pegar anotações e mapas. Então, aqui essa leitura que a Leninha fez. Essa Bíblia aqui tem um mapa. Ah, muito bom. Mapa colorido. É da Testemunha de Jeová, essa Bíblia que eu estava com eles. Muito bem. Tem as viagens de Paulo ali? Tem tudo. Ah, muito bem, parabéns. Então, aqui não temos cores, mas mostra Paulo saindo de Mileto, onde nós estamos no capítulo 20. Bem nítido e bem explicada. Vai a Cos, Rhodes, Pátara, e aí pegou o navio para Tiro, Cesareia e Jerusalém. Dá para ver bem? Então, esse foi o trajeto ali aqui do início do capítulo 21. Vamos ler mais? Patrícia, pode ser do 7 ao 16? Sim, claro, irmão. Atos 21, do 7 ao 16. A escala seguinte, depois de deixarmos Tiro, foi Ptolemaida. Não sei se é isso, Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, mas só ficamos um dia com eles. Dali prosseguimos para Cesareia, onde ficamos na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas virgens que possuíam o dom da profecia. Durante a nossa permanência ali, de vários dias, um homem chamado Ágabo, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judéia e nos visitou. Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e disse: o Espírito Santo afirma: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isto, todos nós, os servos de Cristo do lugar e os companheiros dele da viagem, suplicávamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Porém, Paulo disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão despedaçando o meu coração? Pois eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Quando se tornou evidente que não podíamos mudar a opinião de Paulo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Logo depois disso, arrumamos a nossa bagagem e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e ao chegar nos hospedamos na casa de Minasson, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Obrigado. Então, mais uma vez, até aqui muito mais claro ainda, essa profecia de Ágabo, ele até usando o cinto, amarrando suas próprias mãos e pés e dizendo que o mesmo iria acontecer com o apóstolo Paulo. Uma coisa que eu notei aqui no versículo 12 e 13, não sei se vocês repararam,
Acho que não, esse trecho todo, né? Não tinha reparado antes. Sempre fala nós, né? Nós ouvimos, nós falamos, que Lucas faz parte da história aqui, né? Boa noite, meu irmão. Agora que eu cheguei. Boa noite. Seja bem-vindo. Amém. Nós estamos em Atos 21. Sim, senhor. Acabamos de ler até o versículo 16. Alguém tem algo a perguntar ou algo a acrescentar? Algo que você observou que acha importante, a Fátima? Então, achei importante aqui que esse profeta, ele, além de profetizar que ia para São Paulo, ele mostrou a simulação completa, né? Se amarrou e mostrou, vai ser assim. E aconteceu exatamente como ele falou, né? Que Paulo, nós vamos ver no capítulo 22 que Paulo vai ficar preso. Mais alguém? Rony? E versículo 8. O 7. Quem é esse 7 de cá? Do 7. Felipe. O 7 lá em Atos capítulo 6. Lembra quando havia aquele problema com as viúvas? Que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas ou não recebendo o mesmo trato das judias. E aí, então, escolheram 7 irmãos para cuidar das viúvas. E entre esses 7 estava Felipe. E esse é o Felipe que nós também vimos no capítulo 8, né? Quando ele foi e pregou para o eunuco. Lembra? Sim. Então, esse Felipe aparece várias vezes em Atos. Mas um dos 7 são os 7 de capítulo 6. Boa pergunta. Eu esqueci de falar. Quem mais? Tem mais uma nesse outro nome aqui, apareceu. Ele visitou, ela, onde está? Manassão. Então, eu não me lembro desse nome em outro lugar. Se ele aparece em outro lugar, eu não estou lembrado. Só lembra, no início, foi Pedro, foi para visitar a pessoa, a homem em Cesareia, e convertiu ele. Não é o mesmo. Não, teve Cornélio, né? Cornélio, que não é o mesmo. Cornélio se converteu a Cristo. Ele e as pessoas da casa dele, né? Só que esse homem é natural de Chipre. E diz que foi um dos primeiros discípulos. Acho que tinha pessoas de Chipre em Atos 2, não tinha? Eu vou ter que voltar e olhar, porque eu não tenho certeza absoluta. Irene, Roma, Creta. Não estou vendo, não. Bom, vamos prosseguir, então? Sandy, poderia ler do 17 ao 26? Atos 21, 17 ao 26. Sim, leiamos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente, eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dissemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação
e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Amém. Amém. Então, essa coisa de judeus e gentios é uma coisa que parece que nunca acaba, não é? Já vimos praticamente o livro inteiro. E Paulo, ele, até voltando para capítulo 15, que capítulo 15 é o que é citado aqui no versículo 25, onde teve aquela reunião, escreveram a carta e falaram que os gentios não seriam obrigados a guardar a lei. Mas dá para ver aqui que muitos judeus que se converteram a Cristo, seguiam a Cristo, mas também observavam uma boa parte da lei, continuavam com suas tradições de antigamente. E aqui, de uma certa forma, Paulo também aceita essa ideia, que é uma coisa exigir e dizer que é impossível seguir a Cristo sem a lei. Outra coisa é dizer que você pode seguir a Cristo e guardar algumas tradições que você tinha, que não como uma exigência de Deus, mas mais como a sua cultura, os seus costumes. Então, até penso hoje em dia, né, tem coisas que é possível fazer, que são costumes da nossa cultura que recebemos de pais ou da sociedade onde a gente vive. Se aquilo é feito como uma lei ou como uma coisa para agradar a Deus, aí já não deve fazer, mas se é só um costume. Por exemplo, eu estou pensando sobre uma árvore de Natal. A Bíblia não fala nada sobre a árvore de Natal. Então, não é uma coisa que Deus exige e nem que vai me aproximar de Deus. Mas eu creio que colocando a árvore, enfeitando a árvore, comemorando uma data em que se troca presentes, não é nada contra a Bíblia, né? Então, penso que Paulo age assim. E por isso que ele aceitou ir lá com esses homens e cumprir aqueles rituais lá no templo, ali no versículo 26. Sim, irmã Fátima? Fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, porque eu já vi falando que Jesus não nasceu em dezembro, que Jesus era judeu, o calendário era outro, que essa história de o nascimento de Jesus em dezembro foi o pessoal foi criando no mundo, assim, tipo gentil e o judeu, né? Cada um tinha seu costume e foram montando essa data. Então, pelo que eu aprendi, como tinham pastores no campo, quando Jesus nasceu, tudo indica que não era aquele inverno bravo, que seria mais na primavera, que primavera lá seria lá para março, abril, e que essa data, 25 de dezembro, é perto do primeiro dia do inverno no hemisfério norte. Aqui é perto do primeiro dia do verão. Então, e lá para eles era uma data que eles guardavam em relação a seus deuses, os deuses pagãos, e que Constantino e outros teriam adotado esse dia dos povos lá da região. Então, creio que não podemos
Não temos base para dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas se todos estão pensando em Jesus nessa época, eu não tenho problema nenhum em pregar uma pregação sobre o nascimento de Jesus em dezembro. Eu acho que vamos aproveitar que o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso, né? Deus se fez homem, habitou entre nós, Maria deu à luz ao Filho de Deus, e é esse Jesus que nós seguimos até hoje. Então, eu acho que não tem problema. Vamos continuar seguindo. Patrícia? Temos que aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, né? Então. E uma ótima oportunidade também é o Natal, onde as pessoas ficam mais sensíveis, mais abertas a ouvir. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, sim. Sim. Eu acho que no Natal as pessoas ficam mais comilona. Tem outras tradições também, né? Mas isso também não é só no Natal, não. Dia das Mães, Dia dos Pais. Mas no Natal todo mundo quer fazer peru assado, chefe, não sei o quê. É tradição. Aí muita gente, às vezes, faz tudinho, não lembra nem de fazer uma oraçãozinha para Jesus, que era aquele dia, né? Mas graças a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos com familiares, com amigos e ter essa comunhão. É a tradição, né? Outra coisa que eu pulei, voltando para o início desse trecho, que a irmã leu, é lá no versículo 19, me faz lembrar do final do capítulo 14, quando Paulo voltou da sua primeira viagem missionária, reuniu a igreja, e ele fez questão de dizer, estava falando sobre o que Deus havia feito. Né? Ele não fala, olha o que eu fiz, né? Eu sou um grande missionário, eu sou um grande pregador. Não. Ele relatou para os irmãos, né, minuciosamente o que Deus havia feito. Então, isso deixou todos felizes. E como a Rodi perguntou antes sobre o 7, vamos lembrar aqui no versículo 18, quem é esse Tiago? Todo mundo lembra? Capítulo 21, versículo 18, fala, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. Isto, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Aqui o outro Tiago, lembra? Tiago, irmão de Pedro, ele desaparece da nossa história em qual capítulo? Ninguém lembra? Foi no capítulo 12. Lembra o que Herodes fez? Foi mesmo, mandou matar, né? Mandou matar Tiago, até iria matar Pedro, né? Aí que Pedro estava na prisão, a igreja orou e Deus libertou Pedro, mas aquele Tiago morreu. Então, esse Tiago, no capítulo 21, certamente não é Tiago, irmão de Pedro. E tudo indica que ele é... Esse é o mesmo que tem esse livro, essa cartinha aqui? Oi? Esse Tiago é o mesmo que está aqui na Bíblia? Acreditamos que ele seja o autor da carta lá, depois de Hebreus, que fala... Deixa eu ver se eu encontro aqui em Mateus. Cadê? Por exemplo, em Mateus capítulo 13, vamos para lá, só para a gente lembrar. Jesus estava, se não me engano, está em Nazaré. Diz Mateus 13, 54, diz, chegando à sua cidade quer dizer onde ele foi criado. Né? Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria? De onde lhe vem estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas?
e ficavam escandalizados por causa dele. Vamos voltar, então, para capítulo 21 e ler do 27 ao 36 e vamos ver como surgem as fofocas, boatos. Luísa, pode ler? Está com som bom hoje? Parece que sim. Sim, sim. 27 ao 36? Exatamente. Leiamos. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando-o a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! Não é fácil seguir Jesus, né? Então, vocês viram o que aconteceu? Que tudo, essa parte surgiu porque alguém achou, não era verdade, mas alguém deduziu, julgou que Paulo havia feito o quê? Onde está? 2 coisas. A acusação está no 28, né? Ele estava contra o povo. Não, falaram, esse homem, né, que ensina contra a nossa lei, ensina contra o templo, e ele fez o quê? Ele levou Gregos para dentro do templo. gregos para dentro do templo. Então, estavam baseando alguns fatos, eles viram que não eram mentiras, não. Uma é que Paulo foi ao templo, né? Até na leitura anterior, ali no 26, Paulo foi com alguns judeus ao templo para fazer esse rito da purificação, né? Até para agradar os judeus e mostrar que ele estava seguindo aquelas tradições. A outra coisa que era verdade é que Paulo estava em Jerusalém acompanhado por alguns gentios. Até Luiz, além do versículo 29, cita o nome de um, né? Trófimo, que era de Éfeso. Então, 2 coisas certas. Paulo foi ao templo
E em outra ocasião, Paulo estava andando com Trófimo. Só que o que eles concluíram com esses dois fatos era uma inverdade, que Paulo não levou Trófimo ao templo. Paulo entrou, mas Trófimo não entrou. Mas eles criaram essa ideia, começaram a divulgar essa ideia, o povo comprou, né? E qual foi o resultado? Ajudou. Esther, qual Eles foi o procuravam resultado? matá-los. No final querem matar, né? Mas foi um grande tumulto. Aqui no 31 diz, tentando matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Estava falando, acho que foi terça-feira que nós falamos, né, na aula sobre Atos, sobre os romanos, que os romanos, quando eles dominavam um país, eles não faziam questão de mudar a religião do povo ou não permitir que o povo adorasse seus deuses ou seguisse suas tradições, desde que o povo pagasse os impostos e mantivesse a paz, né? As outras coisas não importavam para os romanos. Mas se cria um grande tumulto na cidade, né? Uma revolta, uma briga, aí os soldados vão entrar em ação. Foi o que aconteceu aqui. Que o comandante e os soldados chegaram para manter a paz. Mas algo mais que vocês gostariam de reparar aqui nessa parte? Então, vamos prosseguir. Do 37 ao final do capítulo, Esther, por favor. Está aberto já. Ok. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sobrevoo e conduziu ao deserto sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu natural de Tarso. Cidade não significa da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em línguas hebraicas, dizendo... Muito bem, então já vamos ter um discurso de Paulo aqui no capítulo 22. Mas aqui podemos ver que pelo menos 2 idiomas Paulo fala. Que lá no versículo 37, ele estava falando qual idioma? No grego. Grego. Então, isso também é uma coisa um pouco estranha, que são os romanos que estão dominando o mundo inteiro, né? Pelo menos aquela região do mundo, e os romanos falam qual idioma? Fala latim, né? Fala latim, né? Então, mas antes dos romanos dominarem o mundo, eram os gregos, né? Sim. Que dominavam. E os romanos derrotaram os gregos e tomaram o lugar dos gregos, mas o idioma grego ficou. Uhum. Até se pudéssemos imaginar hoje uma situação, né? Hoje em dia, sem dúvida, o idioma que domina no mundo é o inglês. Mas vamos imaginar que daqui a alguns anos os chineses, né, tomam conta do mundo, né, tiram os americanos do seu lugar e os chineses estão mandando, só que ia demorar para chinês ser o idioma que todo mundo fala. Poderia ser os chineses mandando, mas ainda
pessoas falando inglês. Era mais ou menos assim, né? Tanto que aí a gente vê a mão de Deus, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Que grego era um idioma que muita gente falava em vários países, né? Que até Estados Unidos é um país grande, Brasil é um país grande, todo mundo falando um idioma, mas quando se vai à Europa, por exemplo, são vários países pequenos, cada país, né? França, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Itália, Alemanha, cada país tem o seu idioma. Então, você precisa de um outro idioma para que algo possa ser comunicado. Então, o grego serviu para essa finalidade na época do primeiro século, para que o evangelho pudesse ser espalhado, né? Então, Paulo, falando grego, aqui o comandante ficou surpreso. Quem falou? Quem, Fátima? Essa confusão de idioma, assim, tem a ver com a história da Torre de Babel? Sim, claro. Quando Deus confundiu a língua deles? Sim, ali que começou muitos idiomas. Sem dúvida. Então, mas Paulo estava falando grego com o comandante, mas agora, quando chegamos no final do versículo 40, que é onde a Esther terminou, ele vai falar em aramaico. Quem falava em aramaico? Jesus. Jesus, os judeus, né? Os judeus, né? Então, até eu vou ler só 2 versículos do capítulo 22, depois eu vou passar para Ludmila. Mas aqui no 22:1 diz: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Paulo falando em aramaico. Aí o versículo 2 diz: quando ouviram que Paulo lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Né? Porque sabiam, esse homem é um dos nossos. Né? Ele não é um estrangeiro. Então, falando em aramaico. Então, Deus escolheu Paulo para ser seu servo, porque ele tinha várias capacidades, né? Várias facilidades para administrar esse trabalho. Então, Paulo vai falar a partir do versículo 3, e também outra coisa que quero que vocês lembrem, acho que eu já falei, que esse livro, Atos, que não é um livro tão grande, tem uma história que se repete 3 vezes no livro. Lembram qual é? Essa história aparece a primeira vez no capítulo 9, quando Paulo se converteu a Cristo. E aqui no capítulo 22, Paulo vai relatar essa mesma história para o povo naquele dia. E quando chegamos no capítulo 26, Paulo vai contar a história mais uma vez para o rei lá. Tá? Mas pode ler, Ludmila, do 3 até o 21. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim.
Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saul, meu irmão, recobra a vista. No mesmo instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás, diante de todos os povos, a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Depois, voltei a Jerusalém e, quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Então respondi: Mas, Senhor, eles sabem que era eu que, nas sinagogas, andava prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu aprovei aqueles que o matavam, guardando as roupas deles. Então o Senhor me disse: Vai, é para longe, para os pagãos que vou te enviar. Muito bem. Essa palavra que na sua é pagãos, a minha fala gentios, mas o efeito vai ser um efeito muito forte quando chegamos no versículo 22. Mas antes de chegar no 22, eu gostaria de abrir para vocês, que hoje eu estou falando muito, quero ouvir vocês. O que mais chama a sua atenção sobre essa conversão de Saulo? Por que é repetida aqui no capítulo 22? Como eu disse, aparece no capítulo 9, no 22, no 26, deve ser uma história boa, né? Importante. O que chama a sua atenção nessa leitura que Ludmila acabou de fazer? Fátima? Nós vemos que Paulo foi escolhido por Deus, né? Porque ele era do contra e foi escolhido, foi provado, testado, ficou cego e terminou se convencendo e convencendo muita gente do jeito que Deus queria. Amém. Então, qual seria a conclusão que a gente poderia tirar disso, né, Fátima? Se nós também já erramos, fizemos coisas erradas, não quer dizer que Deus não vai nos perdoar, nem que seremos inúteis. Se houve esperança para ele, uma mudança na vida dele, pode ter esperança para a minha vida, a sua vida, e Deus quer usar todas as pessoas, né? Paulo foi usado grandemente, ele quer usar você, Deus quer usar você também. Como a gente já sabe, que Deus sabe a gente nas entranhas, desde no ventre da nossa mãe, já sabe quem somos, quem vamos ser, como é que ele pode nos guiar, porque ele escolheu ele porque ele sabia quem ele era. E o povo não sabia, por exemplo, eu. Já fiz coisa errada, eu era de outra religião, aí fazia coisa que não era certo, mas eu não sabia, eu não sei, basicamente. Eu achava que certo era aquilo, foi o que eu aprendi, mas Deus me escolheu, foi me tirando, foi me processando, até
É, Eu conheci graças a primeiro Deus, certo. né? É um longo É, caminho. Patrícia? exatamente. O que me chama a atenção em relação a Paulo é como a Fátima está falando, né? Quando a gente é de uma outra denominação e tal, o Paulo, por exemplo, ele achava que ele estava no caminho certo, né? Ele tinha aquela convicção e ele provavelmente era um dos religiosos rígidos, né? Que cumpriam a lei ali, os dogmas da religião, mas quando ele encontrou a luz de Cristo, ele encontrou o verdadeiro caminho, né? Que Sim, ele chama Jesus de o caminho. E Cristo a que encontrou doutrina de ele. Jesus é o Foi caminho, a Cristo que encontrou verdade. ele. Jesus encontrou Encontrou ele e ele. ele encontrou Jesus, né? Eu É, acho que isso foi uma coisa muito linda também, porque Sim. Jesus ele se apresenta para todos, né? Aham. E Jesus se apresentou para Paulo naquele propósito, mas eu penso também que, por nós termos o livre-arbítrio, Paulo também poderia, mesmo, sei lá, não querer, né? Eu penso Aham. que é uma escolha, então ele escolheu. Eu acho que a experiência que ele teve com Deus foi tão forte, e como ele era. Eu penso que Paulo também era temente a Deus, ele acreditou e foi um instrumento de Ele muito estava valor, né? indo nessa direção e mudou radicalmente, né? E isso mudou radicalmente. Isso é muito bom, muito lindo. Também. Quem mais? exemplo para nós. Francisco, tem que abrir o microfone. Aí, para variar, né? Enquanto o Francisco está abrindo o microfone, quem quer falar? Então, eu vou falar pelo menos uma coisa aqui. Eu sublinhei muita coisa no versículo 10, porque Paulo pergunta, né? Que devo fazer, Senhor? E Jesus disse, levanta-se entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Eu acho, isso chama minha atenção, por quê? Porque Jesus não respondeu à pergunta. Jesus não disse, você deve fazer isto, isto, isto. Jesus poderia ter falado, não poderia, mas Jesus disse, vai lá na cidade, lá alguém vai falar com você. E a conclusão que eu tiro aqui é que Deus quer usar a gente como seus instrumentos. Deus poderia enviar um anjo para pregar no Rio de Janeiro, né? Poderia escrever nas nuvens. Deus poderia fazer várias coisas, mas o jeito que Deus escolheu é de usar pessoas. Alguém falou comigo, alguém falou com você, agora é nossa oportunidade, nosso dever falar com as outras pessoas. Como mais abaixo, quem é usado por Deus é Ananias. Acho que Francisco saiu e está entrando de novo, né? Então, deixa eu falar outra coisa. Também outro versículo que eu sublinhei é o 26, que finalmente, quando esse Ananias chega, ele diz que Saulo deve ser batizado, lavar seus pecados, invocando o nome dele. Então, eu conheço pessoas que falam que não precisa ser batizado, basta levantar a mão e crer em Jesus. Né? Que a conversão é uma conversão interior. E, sem dúvida, tudo começa no nosso íntimo. Mas aqui até fala uma coisa um pouco estranha, né? Seja batizado e lava seus pecados. Eu creio que não é a água que lava, mas Deus está lavando naquele momento que o batismo representa uma morte, um sepultamento e uma ressurreição para uma nova vida, abandonando o pecado para começar uma vida nova. Pode falar, Francisco. Uma coisa que me chamou mais a atenção nessa parte aqui. Primeiro, tem o versículo 8, né? Que diz o seguinte, perguntei quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno. Jesus respondeu para ele, a quem tu persegue. Aí vem aqui no versículo 18, diz o seguinte, e vim e vi aquele que
falava comigo, apresentar-te e sai logo de Jerusalém, pois que não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, ele bem sabe que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então, o que eu achei muito interessante nisso aqui, porque a gente vê o quanto o apóstolo Paulo ele era radical, me parece que em tudo que ele fazia. Até a perseguição dele, ele fazia bem feito, né? Ele acreditava naquilo. Mas o que mais me espantou nessa leitura foi a mudança dele, com aquele coração dele, vamos dizer assim, terrível, né? De matar as pessoas. Foi muito radical na mudança. De repente, assim, parece que foi do nada, e ele, quando Jesus falou com ele, ele acreditou e foi fazer o que Jesus mandou. Isso é o meu, que chega, na minha opinião, chega até a ser duvidoso a pessoa viver no mundo que ele vivia e, de repente, mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, né? É uma coisa fantástica, até, né? Isso aí é o que mais me chamou a atenção. Acho que era isso que eu queria falar. Tá bem, eu estou aqui procurando, não achei, mas teve uma outra vez que o próprio Paulo disse que ele sempre foi zeloso por Deus. Eu acho que é o que você está falando, que mesmo estando errado, ele estava errado achando que estava servindo a Deus. Fazendo tudo o que ele podia para combater esse cristianismo que ele achava errado. Quando ele viu que o cristianismo era certo, aí que ele mudou, como você disse, da água para o vinho. Talvez a mudança dele radical, assim, de imediato, porque ele já acreditava em Deus, só que ele acreditava de uma maneira não tão certa, né, como passou a acreditar nas palavras do próprio Jesus. Pode ser isso. Muito bem. Mas é fantástico, é muito fantástico essa mudança. Então, vamos, estou olhando para a hora está passando, como sempre, e já estamos no segundo capítulo de hoje, mas preparamos com essa palavra, na minha tradução, no versículo 21 fala, o Senhor me disse, vá, que eu vou enviar você para longe aos gentios ou para as outras nações. Então, vamos, Fátima pode ler do 22 ao 29, por favor. É aí que nós vamos parar por hoje, no 29. 22 a 29? Sim. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançaram a poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza e fosse açoitado, interrogado para saber o que o povo gritava, daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam e ficavam açoitando, Paulo disse ao centurião que ali estava, você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano.
o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu preciso pegar, Eu precisei pagar. eu precisei pegar um elevado preço, pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Isso. Só até Então, aqui? só tá aí para a gente vai parar, porque na realidade a história não termina. De hoje para na próxima aula vai ser aquela novela em 2 capítulos, né? Volte semana que vem, que a história continua, né? Não percam. Mas essa ideia de ser cidadão romano é uma coisa também muito forte e serviu a Paulo muito bem. Mas uma coisa que podemos ver a mão de Deus escolhendo uma pessoa que tinha essa vantagem, que o cidadão romano tinha vários direitos que outras pessoas não tivessem. Então, não poderiam ter feito isto com Paulo. E depois, numa outra aula, eu vou mostrar algo para vocês que eu acho muito interessante em relação a esse comandante, que aqui disse que ele tem cidadania, só que ele teve que comprar. Já Paulo tem por nascimento, né? Então, uma vantagem. Mas voltando para o início da leitura, o que mais deixava os judeus furiosos foi o quê? Que Paulo pregou e disse: Deus me mandou, ou Jesus me mandou pregar para quem? É todo gentil. Para o gentio. Isso, para os outros povos. Então, os judeus estão cegos e querendo tudo só para eles, e só essa ideia de que teria que pregar para os gentios já deixaram eles revoltados, já falaram não merece viver. E foi aí então que também Deus usou o comandante para salvar a vida de Paulo, né, para resgatá-lo. Então nós vamos ver nos próximos capítulos como os romanos estão protegendo Paulo. Ou quer dizer, Deus está usando os romanos para proteger seu servo. Então, podemos ver a mão de Deus em várias coisas. Eu creio que você e eu também, né? Podemos ver a mão de Deus, Deus usando uma pessoa aqui, uma situação ali, para nos guiar, para nos ajudar, para nos trazer para mais perto dele. Então, em tudo isso, temos que dar graças a Deus. Mais algo antes da gente encerrar hoje, e vamos dar um bem-vindo para o aluno novo hoje. Hoje temos o aluno Wellington nos visitando. Seja bem-vindo, Wellington. Está no Rio de Janeiro já? Boa noite, tudo bem? Sim, estou no calorzinho aqui. Agora sim. Está no calor do Rio, né? Sim. Agora sim. Nós achamos que está fazendo frio aqui, mas o Uruguai é muito mais frio do que aqui, né? Isso. Lá pegou abaixo de 0? Por sorte, não. Estava 4 graus, mais ou menos. 4 graus, Mas em Friburgo deu 2 graus essa noite aí passada. Deu 2 graus em Friburgo. Vai para lá. Muito bem. Algo mais aqui sobre essa parte de Paulo e da multidão, do comandante? Se não, a gente... Sim, Francisco? Eu achei interessante o versículo 28, que Paulo mostrou para o comandante que ele gastou dinheiro à toa. Não é que ele gastou à toa, que Paulo não precisou gastar. Pois é, porque eu já tenho esse título de cidadão,
eu já tenho direito de nascimento, não precisava ter gastado dinheiro. Era como se dissesse, não precisava ter gastado mas, dinheiro. por exemplo, Agora, como Francisco, provar, né? aqui, né, eu tenho um visto e eu tenho a carteira de identidade de estrangeiro, mas para conseguir, eu tive que passar por Tirar a cidadania. várias etapas, né, para conseguir. Já você nasceu brasileiro, para você foi fácil. Isso é verdade. Então, é mais ou menos isso no caso de Paulo. Por aí. Então, Francisco, você pode orar para a gente encerrar essa parte antes de ter os pedidos e agradecimentos? Sim, posso sim. Vamos orar. Oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amoroso, o Senhor que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, eu sou um admirador da tua criação, do céu, das estrelas, do sol, da lua, do mar, do ar que respiramos, das sementes que o Senhor criou para nos alimentar, a nós e os pássaros e a todos os seres viventes. Eu te agradeço por isso, meu Pai. Pai, quero te agradecer também por mais um dia de vida, por este momento de estudo, por todos os meus irmãos que estão aprendendo um pouco mais do Senhor e tentando, Pai, ser uma pessoa melhor, ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, buscando entendimento na Tua Palavra para buscar a salvação e ser feliz já aqui nesse planeta Terra, Pai. Porque se nós fizermos a Tua vontade, a nossa vida melhora bastante. Eu falo isso com domínio, com vontade própria, porque eu sinto isso. Considero hoje ser uma pessoa diferente do que eu era há vários anos atrás. Muito obrigado, meu Pai. Nos ensina a andar no teu caminho, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, e nos ajude a acreditar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E por isso entregamos a nossa vida nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém e amém. 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 Então, deixa eu parar a gravação aqui.